Oi, gente. Eu estou aqui hoje com o professor Levi Pompermayer Machado. Ele tem graduação em Tecnologia de Saneamento Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialização em Manejo e Conservação da Biodiversidade Vegetal, também no Espírito Santo, mestre em Biologia Vegetal, pela UFES e doutor em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto Botânico IBT em São Paulo. Teve participação como pesquisador embarcado no Programa Antártico Brasileiro. Atualmente é professor na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, no curso de Engenharia de Pesca e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação no Mestrado Profissional em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos. Ele atua na pesquisa em desenvolvimento e inovação aplicados na abordagem biotecnológica de algas e plantas aquáticas. Os processos envolvem tecnologias e produção da biomassa vegetal com enfoque em sistemas de fitorremediação de efluentes agrícola e industrial. Outra vertente envolve a investigação química e análises ativos naturais obtidos dessas algas e plantas aquáticas com potencial para bioprodutos para as indústrias agrícola, farmacêutica, alimentícia e energia. Membro coordenador do Ambiente de Inovação e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, a Aquário de Ideias, atuando na mentoria de startups, bem como projetos voltados para inovação e tecnologias sociais, junto a comunidades tradicionais ou empresas de base tecnológicas. Professor, depois dessa introdução, é uma honra tê-lo aqui. E eu já começo assim, perguntando como surgiu essa ideia de envolver algas para a agricultura e principalmente como fitorremediação, já que muito se vê o uso de plantas terrestres, né, nesse tipo de remediação. Obrigado, Mariana. Agradeço. Vendo você falando todo esse texto, dá vontade de reduzir ele um pouquinho, tornar ele um pouco mais enxuto. Agradeço a oportunidade e parabenizo também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui com toda essa ação de vocês. É um trabalho bem interessante. Bem, o uso de algas na agricultura não é nenhuma novidade, não é nenhuma inovação. Já se usava muitos anos atrás na Europa, existem vários registros disso, tanto na Europa quanto na Ásia. O uso dessas algas, o uso das substâncias das algas marinhas aí como biofertilizantes, como indutores de crescimento, então não é nenhuma novidade. O que a gente vem aprimorando hoje em dia são desenvolver tecnologias, né, para conseguir explorar isso de forma racional, de forma sustentável, de forma viável, principalmente, né? Então, essa ideia de trabalhar as algas na agricultura começou tudo com um grande acidente. Na verdade, o nosso foco inicial era o estudo de algas para a produção de bioetanol. Na época, a gente pegou uma série de espécies de algas marinhas, chegamos a fazer um ensaio de fermentação com algumas leveduras, algumas linhagens de leveduras, e foi um grande fracasso total. As algas mataram os fungos com as leveduras completamente, e nessa conversa a gente chegou à conclusão, as algas têm um potencial antifúngico, isso já era presente na literatura, a gente não tinha dado muita atenção para isso na época, o foco estava no biocombustível. Daí nós fizemos o primeiro ensaio nosso, utilizando alga para controle de fungos, e encontramos resultados interessantes. Então, essa vertente de uso na agricultura, ela se abriu na minha vida acadêmica a partir desse primeiro trabalho que a gente vai falar mais à frente depois, acredito. Mas o foco, então, de usar as algas aí na agricultura e na fitorremediação vieram porque o Brasil é o país da biomassa, é o país da bioeconomia. Então, esses sistemas agrícolas brasileiros, eles dependem de novas tecnologias, dependem de desenvolvimento de novos produtos aí abrasileirados, tecnologias DNA brasileiro para resolver esses problemas, e a fitorremediação nada mais é do que uma estratégia para se produzir biomassa. Então, hoje, depois de muitos anos trabalhando com cultivo de laboratório, a dificuldade que é balancear o custo de uma solução de nutrientes, a fitorremediação é uma ferramenta interessante que permite a gente produzir a biomassa e utilizar isso para outros produtos. E como você disse, é muito mais comum para plantas terrestres, já que o Brasil sempre teve esse enfoque da costa para dentro, né? A gente não utiliza ainda os recursos pesqueiros de forma adequada. Então, essa é a nossa ideia do uso das algas aí e esse contexto da fitorremediação na agricultura. Legal. E aí, além dessa questão da remediação, o senhor também avaliou o efeito bioestimulante na germinação das sementes e no desenvolvimento inicial vegetativo de plântulas de feijão.
em resposta à aplicação do extrato aquoso de determinadas algas, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque eu posso errar. Sargaço está no meio delas. Conta um pouco mais dessa pesquisa para a gente. Então, esse projeto foi uma estratégia, né? As biomassas de alga, lá, pelo menos no litoral do Espírito Santo e alguns outros locais da costa brasileira, ocorrem grandes acúmulos naturais de algas, que são as algas arribadas, que acumulam no litoral. E tanto a Osmundaria obtusilova, que você não se arriscou a falar, quanto a Sargasso vulgare, que são as espécies que a gente tinha em grande quantidade no Espírito Santo, estavam acumuladas numa praia que a gente já tem um histórico de uso, de estudos a longo prazo. Foi uma estratégia de vamos pegar essa biomassa e tentar fazer alguma coisa com valor agregado. Então, exploramos uma vertente de antifúngicos. Isso, atualmente, são 3 bolsas de iniciação científica na FAPESP que estão em andamento com a Osmundaria. E, na época, a gente fez o que tínhamos, infraestrutura e recursos para fazer. Um ensaio de germinação de feijão, que é um dos ensaios mais simples que se existe. Inclusive, algumas empresas aí que exploram produtos comerciais à base de alga marinha utilizam feijão, espécies de feijão, como um bioensaio para validar os lotes, validar a qualidade do produto. E aí surgiu essa estratégia, vamos pegar essa biomassa que está acumulada na praia naturalmente e fazer um ensaio, ver se a gente consegue uma atividade de estímulo. E, para nossa surpresa, a Osmundaria, principalmente, a gente tem tido isso de forma recorrente, as algas vermelhas têm um resultado um pouco mais interessante nas espécies que a gente trabalha aqui no Brasil. A Osmundaria teve um resultado muito interessante no estímulo ao crescimento do feijão. A gente está falando de em torno de 40% no aumento de germinação e de produção de biomassa das mudas de feijão. Foi uma coisa até meio assustadora na época. As caixinhas de airbox ficaram todas estufadas com feijão crescendo para fora. Então, isso foi todo um projeto baseado em extrações extremamente simples, que a gente pode fazer em qualquer comunidade pesqueira, fazer com qualquer tecnologia, não é nada de outro planeta, nem construir uma NASA para executar, e é muito alinhado com o que algumas empresas brasileiras vêm implantando atualmente já para exploração desses biofertilizantes aí de algas marinhas, como é a Cia das Algas, que já tem uma planta de exploração industrial lá no Nordeste. Então, surgiu nessa ideia, vamos testar as biomassas que estão disponíveis usando metodologia simples. E tivemos esses resultados bem interessantes aí com a Osmundaria, que desdobraram em vários outros projetos agora em andamento. Passada. E para além do feijão, as suas pesquisas elas também visaram avaliar a eficiência de extratos de macroalgas no controle da antracnose, que ela eu não sei como se caracteriza, mas ela ataca os mamoeiros e foram resultados bastante positivos, né? Esses resultados geraram bioproduto, algum já entrou no mercado, ou vocês têm pretensão, como é? Então, essa foi, na verdade, acabou sendo meu TCC, depois do fracasso com a parte de biocombustíveis, né? A gente acabou trabalhando com a antracnose do mamoeiro. Antracnose do mamoeiro, porque o Espírito Santo, onde eu estava terminando minha graduação, eu fiz meu mestrado, é o maior produtor nacional de mamão, e é um mamão focado para exportação. Então, enquanto uma caixa de mamão é vendida por 30, 40 reais aqui no Brasil, eu não sei esses preços atualizados, um fruto de mamão no Japão pode ser vendido até $5. Então, é um mercado bilionário aí de exportação de mamão, e era um grande problema no Espírito Santo. A antracnose, só para caracterizar para o pessoal que é um pouco fora dessa parte aí, que foge um pouquinho das algas, é uma doença de pós-colheita, uma doença que ataca o fruto depois que ele é colhido. Então, o pé de mamão, a produção agrícola, não sofre com antracnose, o pé de mamão produz normalmente, só que o fungo está lá, ele está latente, e ele começa a ter condições de se desenvolver, de causar algum impacto quando o fruto é colhido, nesse processo de amadurecimento e transporte do fruto, que ele fica doente. Com certeza todo mundo já fez compra no mercado, comprou mamão uma vez, viu aquele mamão com pontinho, com a manchinha marrom, essa é a antracnose. Essa antracnose ela se desenvolve muito rápida e ela pode causar aí em torno de 30% a 40% de perda da produção de mamão. E nessa fase, quando você já fez todo o plantio, todo o cuidado, fez a colheita, fez o processamento e foi para o mercado. Então, é uma perda muito grande no estágio final do processo. Então, a ideia do projeto, na época, vamos pegar um fungo de uma grande importância no Espírito Santo, pegamos o fungo do mamão e fizemos o primeiro ensaio, que foi minha monografia de graduação, que era uma triagem de atividade antifúngica, 10 algas marinhas, vários extratos diferentes e o fungo do mamão. E
por coincidência ou não, né, já que elas mataram as leveduras, as pobres coitadas, a gente fez esse ensaio com o mamão aí, com o fungo do mamão, o Coletótron glosporioides, e conseguimos uma espécie de alga, entre várias, quase todas tiveram algum potencial, mas uma em especial, que foi a Optodes secundramia, que é uma alga vermelha também, ela inibiu 100% do crescimento do fungo nos testes in vitro. Então, isso foi minha monografia de graduação. A partir dessa monografia de graduação que eu apresentei no Rede Algas, minha primeira apresentação científica oral em um congresso em Rede Algas de 2008, se eu não me engano, em Ilhabela, eu vim para São Paulo, acabei conhecendo o grupo do professor Pio, o grupo da professora Naíra, a professora Naíra que já falou aqui com vocês também, né, em outra oportunidade, e vim para São Paulo com o seguinte intuito: não adianta eu querer extrair essa espécie específica da natureza, porque a produção de biomassa na natureza é muito pequena, eu não tenho uma quantidade de alga disponível, toneladas, igual o sargaço no Pacífico e etc. Então, a ideia era, vamos ter que cultivar essa espécie, para tentar fazer uma exploração, primeiro, científica, para descobrir quem é a substância antifúngica, para ter essa parte tecnológica desenvolvida, e dois, quem sabe eu domestico essa espécie, acho que a Nair comentou um pouco sobre domesticação de algas aqui, quem sabe eu consigo domesticar essa espécie, criar uma muda, iniciar uma produção industrial dessa alga para extrair esse antifúngico tão interessante. Fizemos um excelente trabalho de doutorado, consegui realizar as publicações científicas todas necessárias para a minha tese, mas a parte de domesticação da alga, infelizmente, deixou a desejar. As algas têm algumas estratégias de vida, ou elas investem em produzir substâncias químicas e ficar extremamente ricas quimicamente para sobreviver, ou elas investem em crescimento, em produzir biomassa em grande quantidade, crescerem muito rápido. A Octodes é dessas primeiras, ela investe em um aparato químico muito grande, mas ela não é uma das mais fãs de crescer. Então, essa parte de desenvolver a produção de mudas, escala industrial da Octodes, realmente não parecia, ao final da minha tese, que haveria viabilidade tecnológica para isso. Eu não ia conseguir extrair grandes quantidades de alga, o rendimento de extração e purificação. No final da minha tese, a gente purificou a molécula que teve atividade antifúngica, foi um monoterpeno halogenado. Alguns grupos de pesquisa na Universidade de Oregon trabalhavam em paralelo com essa mesma espécie de alga na mesma época, fizeram alguns trabalhos de cultivo, conseguiram induzir com alguns tratamentos a síntese desses monoterpenos. Nós fizemos um bate-bola, eles me citavam, eu citava eles, então foi bem bacana isso. No final da minha tese, a gente fez um trabalho de cultivo para tentar induzir a síntese dos monoterpenos, com uma linha de tratamento que eu imaginei que seria interessante, né? Nas teorias apontavam. A gente não conseguiu aumentar a síntese do monoterpeno, mas nós estimulamos outros materiais, outros metabolismos, desculpa, da alga, e conseguimos aumentar o combate ao estresse oxidativo. E nesse contexto, a alga ela passou a produzir mais enzimas e ter mais atividade de enzimas antioxidantes, e isso permitiu com que ela tivesse, no final do tratamento, o triplo da quantidade de proteínas de uma alga que não foi submetida ao mesmo tratamento. Então, isso foi no final da minha tese de doutorado, a gente apresentou esse trabalho no Rede Algas também, esse trabalho foi publicado no Journal Applied Phycology, mas a gente esbarrou nessa questão, temos um potencial antifúngico incrível, um interesse econômico brasileiro incrível, né, a questão da antracnose do mamoeiro, porém, esbarramos no que hoje é um dos maiores desafios na questão de gerar um bioproduto, que é a viabilidade, tanto econômica, quanto comercial, quanto tecnológica. Então, esse foi um pouco de choque, um banho de água fria, né, nas pretensões que você tem na sua vida acadêmica. No entanto, isso começou a abrir uma vertente diferente na minha formação e na minha atuação, que é para entrar para a linha do empreendedorismo, que é uma linha um pouco mais objetiva que a gente vai discutir depois. Mas, com relação a entrar em mercados, isso abriu oportunidade agora, um trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido, um doutorado, orientado pela professora Eliana Nagano, que também é da Rede Algas, também é do grupo da Rede Algas do Instituto Butantan, que é trabalhar com a síntese desses monoterpenos halogenados. Então, ao invés de a gente sintetizar ele via alga, via o cultivo de algas, a gente vai trabalhar com a síntese química, né? Saindo de um precursor dos monoterpenos,
trabalhar mecanismos enzimáticos de halogenação para produzir essa molécula aí, mas aí agora já pensando realmente na escala industrial, pensando numa coisa mais aplicada no contexto da viabilidade econômica, comercial e tecnológica. Infelizmente, a extração de algas desse composto o Brasil ainda não vai dominar essa tecnologia ainda tão cedo. Então, o desafio vai ser esse. Então, eu defendi meu doutorado em 2014, estamos agora em 2022, ainda não é um produto comercial. Começamos com essa pesquisa em 2006. Então, todo o trajeto de desenvolvimento tecnológico de um produto, né? E como que a gente tem que ter, quanto recurso que foi investido para chegarmos até aqui. E isso é uma coisa que tem que começar a entrar nas pesquisas brasileiras, esse alinhamento para o desenvolvimento tecnológico aí aplicado, que a gente consiga realmente pegar os resultados e aplicar eles a algum sistema de produção, e acho que isso é uma necessidade, e acho que a Rede Algas tem muito a contribuir com isso também, nesse contexto. Essa questão de produto, eu sei bem, eu comecei, estou tentando, é um longo caminho. E essa área, ela é uma área extremamente biotecnológica, querendo ou não. Como é criar uma visão de empreendedorismo na academia, como o senhor acabou de citar, principalmente envolvendo algas, né? Porque não é uma coisa comum assim. Vamos empreender algas. Realmente, acho que, na verdade, empreender ciência não é uma coisa comum ainda no Brasil, infelizmente. E isso é um pouco de choque que a gente vai percebendo quando a gente começa a sair um pouco dos grandes centros de pesquisa para cidades um pouco mais periféricas, como foi meu caso, eu vim parar aqui no Vale do Ribeira, o litoral extremo sul do estado de São Paulo, são cidades extremamente pequenas, Registro, de onde eu estou falando, onde está o nosso curso de Engenharia de Pesca da Unesp, uma cidade de 50 mil habitantes, então uma cidade extremamente pequena. Você chega, eu vim de um laboratório da USP extremamente bem equipado, Jardim Botânico extremamente bem equipado, tinha acabado de voltar da Antártica, acabado de voltar com essa linha, vou ser um pesquisador referência internacional, esse enfoque na minha formação, e daí você esbarra, chegar num lugar que tem, assim, inúmeras demandas sociais, demandas econômicas, demandas ecológicas, demandas do setor produtivo, esbarrar com um local que você tem ainda uma baixa formação científica das pessoas que estão ao redor, e você percebe que aquele artigo A1 extremamente lindo que você publicou da sua tese, num raio de 300 quilômetros, ninguém leu esse artigo. Isso dá um choque na sua vida e, ao mesmo tempo, inúmeras demandas que envolvem a sua área de algas, que você tem a oportunidade de criar e desenvolver. A gente está exatamente no meio da maior reserva de Mata Atlântica do Brasil, é um lugar fenomenal, convido a todos a conhecerem o Vale do Ribeira. Nós fizemos um simpósio aqui em 2017, o Simpósio Sul-Sudeste de Engenharia de Pesca, veio gente do Brasil inteiro, a gente recebeu pessoas do Brasil inteiro aqui, e é um lugar muito bacana para se conhecer, o redor aqui é muito bonito de vir conhecer. E aí a gente se esbarrou com essa questão, temos oportunidades para desenvolver o empreendedorismo, então começamos a trabalhar o seguinte aspecto, não dá para eu querer gerar várias cópias científicas do Levi, que publicam trabalhos com antifúngico, trabalhos com cultivo de algas, publicam vários artigos. Por quê? Primeiro, não sei quantos Levis o Brasil vai conseguir absorver cientificamente para o comum profissional. E o segundo esses alunos, muitos deles querem ficar aqui no Vale do Ribeira, eles nasceram no Vale do Ribeira, eles têm muita identidade com a região. Então, nosso foco foi começar a trazer a oportunidade científica de desenvolvimento desse aluno, mas que isso vire uma oportunidade profissional para ele também. Então, começamos a interagir, buscar cases, buscar setores, buscar empresas que tenham essa vertente de conseguirem fazer com que esse setor realmente se organize numa cadeia comercial. Então, muitas das coisas que vêm acontecendo das pesquisas, startups que surgem, elas surgem numa linha de desenvolver uma pesquisa que vem balizada por uma demanda do mundo real. Então, e às vezes uma pesquisa nossa percebeu-se que resolvia uma demanda do mundo atual, uma empresa encampou a ideia de contratar o serviço e hoje, o que foi um projeto de mestrado, hoje é uma startup que está atuando com uma multinacional. Então, e esses são os alunos que estão passando por nós aqui. Então, é um time, não é só eu, não é só o professor Levi, é um time que forma essa rede, que é o nosso aquário de ideias, a incubadora de empresas,
que a gente agora já começou a integrar ainda mais parceiros como o Sebrae, como o Instituto Federal, FATECs, ETECs. Então, é um ecossistema. A gente já deixou de ser um time de pesquisa e virou um ecossistema e começamos a integrar com os parceiros externos à universidade. E o aluno de iniciação científica, ele é a tela em branco, que dá para pintar esse quadro totalmente e desenvolver esse ecossistema. E no contexto das macroalgas, né, a gente fala do Brasil é o país da biomassa e da bioeconomia, e as macroalgas são o principal case para desenvolver biomassa e bioeconomia. Então, a gente está agora com alguns projetos. Conseguimos recentemente uma startup que surgiu aqui dentro do Aquário de Ideias, chama Algrow. Ela está sendo financiada por um PIP e FAPESP para desenvolvimento aí de sistemas de cultivo de produção em land-based de macroalgas marinhas voltada para o setor agrícola inicialmente, mas a gente já está expandindo agora esse projeto também para outras vertentes aí de possíveis mercados. Então, a gente está domesticando algumas espécies de macroalgas marinhas e desenvolvendo sistemas de cultivo com extrema simplicidade, barateando ao máximo soluções de nutrientes e soluções tecnológicas como um todo para conseguir desenvolver. Então, existe muito a se fazer ainda nas macroalgas nesse aspecto aí do Brasil. Caramba! Mas vocês já começaram assim, né? Engateando, mas já já tá uma empresa. E falando sobre tudo isso, agora que a gente acabou de falar, o que o senhor espera para o futuro dessa área? Bem, acho que é uma área promissora. Eu acho que as macroalgas elas têm que começar a conversar, as algas em geral, né, a rede algas, que é o nosso grupo, interagir cada vez mais com outros setores, convidar outros setores para estarem próximos aí do nosso evento, da nossa equipe. E uma coisa que eu estou focado, a gente vai comentar um pouco sobre rede algas mais à frente, mas é de trabalhar a vitrine da pesquisa e desenvolvimento. Não só o artigo científico, ele é fundamental, ele é necessário para desenvolvimento e aprimoramento e validação da ciência que a gente está produzindo aqui dentro, mas realmente fazer uma vitrine de soluções que nós temos aqui disponíveis hoje em dia no ecossistema brasileiro de pesquisa de algas marinhas. Então, acho que o futuro agora é passar para uma organização de cadeia para esse aspecto também. A aba empreendedorismo, a aba inovação tecnológica, ela tem que estar presente aí no início do design do que vai ser um projeto de doutorado, do que vai ser um projeto de mestrado, do que vai ser um projeto de iniciação científica. Então, eu acho que esse escopo ele tem cada vez mais objetivo para a gente conseguir avançar, para ter realmente uma cadeia, um mercado de empresas que contratem profissionais formados que trabalham com macroalgas, com algas em geral. Então, acho que passa por esse caminho aí agora, que é uma organização de todo o grupo ao redor disso daí. Legal, legal, legal. E aí vem as perguntas curiosidades, porque eu sempre fico querendo saber dos offs. E aí eu vi, né, que mudou a presidência, a vice-presidência da Rede Algas, e o senhor agora como vice-presidente, como está sendo exercer esse papel na Rede Algas? Bem, primeiro foi um choque, eu não esperava, o Pio me convidou, todo o conselho da Rede Algas me convidou para essa conversa de assumir a vice-presidência da Rede Algas. Não, um pouco de medo, né? Porque a gente fala a galeria de ex-presidentes da Rede Algas é uma galeria de peso científico muito grande, né? Eu tive o prazer de ter o Pio como orientador, a Nair como orientadora e eu sim na minha banca de doutorado. Então, eu tive uma convivência bem grande com a ex-galeria de presidentes da Rede Apenas. Algas. Sim, então, assim, e todos os outros colegas que estão envolvidos também são grandes pesquisadores, mas eu fiquei lisonjeado com o convite, é um desafio, com certeza. Eu comecei eu tinha apresentado outros trabalhos científicos em congresso até então, mas comecei minha carreira científica mesmo dentro da Rede Algas, e eu acho muito legal quando a gente consegue organizar um evento, que a gente chega lá e vê um aluno de iniciação científica do primeiro ano de iniciação científica apresentando um trabalho. Eu consigo ver claramente. Esse é um futuro presidente, vice-presidente, etc., da Rede Algas. Então, eu acho assim, nós já temos uma história muito longa e muito bonita, a Rede Algas como rede, e temos que fortalecê-la cada vez mais para que as pesquisas científicas, para que os grupos de pesquisa se conversem e a ciência realmente avance. Que a gente
deu um passo a mais. Eu dei umas palestras que eu dei, se eu não me engano, na Rede Algas de 2017, em Arraial do Cabo, que é sair da prateleira, da bancada de laboratório para a prateleira de mercado. Então, para esse passo ser dado, todos os grupos de pesquisa vão ter que dar as mãos um pouco mais ainda, vão ter que interagir cada vez mais. Então, acho que se eu conseguir fazer com que pelo menos a gente crie um pouco mais essa cultura empreendedora, essa cultura inovadora, a gente vai tentar trazer os cases de startups no próximo evento da Rede Alga, já dando um spoiler, tentar trazer algumas startups para falar um pouco, uma mesa redonda de startups que a gente conseguir mapear. Estamos começando um mapeamento, mas isso é cenas dos próximos episódios, para entender como é que vai se dar esse mercado brasileiro de algas marinhas. Então, a gente esse é o desafio que eu vesti para mim dentro da Rede Algas, aí, de querer desenvolver um pouco essa vertente para os próximos passos. E é um desafio, todo dia é uma coisa nova. Eu imagino, professor, eu imagino. E a minha última pergunta, para não ser a chata e não lhe segurar mais tempo, como foi essa experiência? Eu perguntei à professora Marcela também, eu acho que tem que perguntar para o senhor, como foi trabalhar e fazer pesquisa sobre algas na Antártica? Como foi? Bem, a Antártica, acho que tinha uma frase que se falava lá, né? É um continente de superrelativos. É a frase que eu sempre ouvia no treinamento, na Marinha, dentro do navio, com os comandantes. É um continente superlativo, a gente tem muita coisa para descobrir na Antártica. Eu acho que o Brasil sempre teve uma presença preponderante, muito forte na Antártica. Então, eu acredito que essa presença brasileira, ela é fundamental. Estando na Antártica foi fantástico, a gente descobriu inúmeras possibilidades. O que a gente trouxe de material, o que a gente tem para fazer ainda não esgota em 1, em 5 e 10 doutorados. Então, foi uma experiência que eu diria, para não parece até clichê, mas foi de outro planeta estar na Antártica, literalmente. Então, assim, foram muitas histórias. Eu tive a oportunidade de ficar de outubro a dezembro na Antártica, então fiquei um período bem longo, consegui pegar a transição do final do inverno ali para até começo do verão, então essa transição da primavera com muito gelo, as algas muito pequenininhas no começo, algas quilométricas no final, um período muito curto. Então, foi uma experiência fantástica. Eu espero que os projetos de algas voltem a pisar na Antártica cada vez mais, e acredito que a gente tem muito para aprender, para conservar a Antártica, para preservar aquele ecossistema e para utilizar ele racionalmente como humanidade, não só o Brasil, mas como humanidade. E acredito que as algas, no contexto da bioeconomia da Antártica, são dos principais organismos que nós temos para discutir lá. Existem vários outros, é claro, mas as algas são os produtores primários que realmente sustentam boa parte daquela cadeia. Então, é um ecossistema rico, é um ecossistema fantástico, e a experiência é única. Acho que mais brasileiros têm que ter essa oportunidade de desenvolver pesquisa na Antártica. Recomendo a todos. Esperando ansiosamente os dias de glória dos alunos de pós-graduação que voltem aí, eu quero ir para a Antártica. Com certeza. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra tê-lo aqui. E eu espero que as pessoas vejam que na academia existe algo assim, mas ela pode sim ir para uma área de empreendedorismo, de uma bioeconomia, de uma blue economy também. E é isso, muito obrigada. Agradeço, Mariana, essa oportunidade foi fantástica. Espero ver os próximos, que eu sempre assisto, sempre que consigo eu assisto os episódios de vocês, e foi um prazer contribuir, um prazer colaborar, e parabéns pela iniciativa.